paz do Senhor Jesus, povo de Deus, amém? Glória a Deus. Amados irmãos, feliz e grato por estar aqui essa noite com os irmãos, desfrutando um tempo de aprendizado, de presença de Deus. E eu louvo ao Senhor por estar aqui com os irmãos. Como a pastora Daiane disse, eu sou fruto do Injumitabe. Eu cheguei bem novo. Todas as vezes que eu venho aqui eu falo, né? Eu estava no 10º Injumitabe. Aí deve que já sabe que ele é o pastor do 10º Injumitabe, né? Que ele tem. Mas eu sou fruto desse trabalho, de pessoas e jovens que trabalharam, decidiram, tomaram a decisão de ir. E eu sou fruto de uma resposta que alguém deu para Deus. Essa pessoa disse sim para Jesus e o sim dele me trouxe até a presença do Senhor. Então eu quero dizer que o seu sim vai trazer outras pessoas até o Senhor. Um dia alguém respondeu sim para o Senhor. E eu estou aqui por causa dessa resposta positiva que ele deu a Deus. E se você também tomar essa decisão, andar de acordo com a decisão tomada, outras pessoas virão. Muito obrigado, pastor. Não pode ser. Que venha a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, parabenizar também o pastor Juvenil, que é o meu pastor, o nosso irmão Reuel, que está bem distante, mas nós somos ligados pelo propósito. Então eu agradeço a Deus. Eu quero fazer um agradecimento especial ao pastor Alberes, pastora Daiane, pelo carinho que eles têm comigo. Eu digo que eu não sou merecedor. Eles faz muito mais do que eu mereço, carinho, uma consideração. E eu tenho uma maneira de pensar muito simples. Se você quiser saber quem é quem, você vai na casa deles. Então eu já fui na casa, fui tão bem recebido, e eu quero agradecer vocês por esse carinho que vocês têm comigo, que Deus possa retribuir infinitamente mais. Para mim estar aqui hoje é uma honra muito grande poder ministrar a palavra de Deus para você que se propôs a esse desafio no Injumitabe. Eu tenho certeza que nós vamos aprender ainda um pouco mais com a palavra do Senhor. Eu quero te convidar para abrir sua Bíblia comigo, você que trouxe. Abra sua Bíblia ou ligue sua Bíblia da maneira que você achar melhor, se estiver no seu celular. 1 Pedro, capítulo de número 2, o versículo de número 21 a seguir. Eu quero estar compartilhando essa palavra com você. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui o celular. Meus irmãos, eu estou ali no Rio de Janeiro, como a pastora Daiane falou. Ela disse, eu estou ali em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. E o Senhor tem nos abençoado naquele lugar, fazendo uma obra de restauração. Novembro fez 1 ano que eu cheguei àquele lugar com a minha família, fui muito bem recepcionado, e esses dias eu estou aqui tendo o privilégio de estar com os irmãos. Quando você for orar, lembre do Ministério Tabernáculo no estado do Rio de Janeiro. Tem um povo sedento de Deus, e que eu tenho certeza que o Senhor amplificou a voz do Injumitabe, alargou os termos, e eu tenho certeza que o Rio de Janeiro está sendo alcançado pelo Injumitabe. Se o Nordeste foi alcançado, o Rio de Janeiro também será, no nome de Jesus. E eu creio que o Senhor está fazendo isso. Francisco leu e diz que quem planta nada é, quem rega nada é, mas sim aquele que dá o crescimento, que é Deus. Então Deus é que dá o crescimento, e Ele está dando crescimento para o Injumitabe, e glória a Deus por isso. É Ele que chama, capacita e faz crescer. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21, nós vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar da maneira que você achar melhor. Eu sou de uma época que, se as pessoas não ficassem de pé, eu até beliscava na costela. Fica de pé, rapaz, que você, né? Pode ficar sentado, né? Mas você pode ficar ali, tranquilo, do jeito que você acha melhor, fica à vontade, presença do Senhor, amém? É o seu costume, sua maneira.
Quem encontrou, irmão, só para confirmar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, diga glória a Deus. Que bênção, glória a Jesus. Nossa Bíblia nos diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, ou seus passos, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente. Versículo 24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado, convertido ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Pode sentar, você que está de pé, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra que para muitos já é uma palavra conhecida, você já ouviu falar sobre isso. Eu quero dizer para vocês, jovens que estão aqui, que é um desafio muito grande. Às vezes a gente se torna pastor e deixa de ser crente. A gente é muito crente até se tornar pastor, depois a gente tem que vigiar para não deixar de ser crente e ficar sendo só pastor. E quando as pessoas vão crescendo um pouco mais, vão aprendendo um pouco mais, crente é um grupo muito exigente, o paladar bem apurado, não é fácil agradar crente, mas o propósito aqui não é agradar, o nosso propósito é edificar vidas. E quando eu recebi esse convite, eu falei assim, eu preciso falar de Jesus. Mas falar sobre Jesus, às vezes, nos falta palavras à altura de quem é Jesus. Mas eu não posso não ter palavras. Eu preciso falar algo a respeito de Jesus. E muitas das vezes, nós conhecemos sobre Jesus, mas não conhecemos Jesus. Quando Jesus olha para um dos seus discípulos e diz assim: há quanto tempo eu estou convosco, e vós não tendes me conhecido? 3 anos andando junto, 3 anos pregando, ensinando, mostrando, e ele vai dizer: vós ainda não me conheceis. Vocês ainda não me conhecem. E não é sobre falar, não é simplesmente falar sobre Jesus, é conhecer Jesus, é conhecer o homem não corrompido, o homem que não se corrompeu. E dentro desse texto, o Senhor me deu uma palavra. Eu quero dizer para os irmãos que quando Pedro escrevendo essa carta, ele vai dizer o seguinte, que porque para isso sois chamados. Interessante que o Senhor nos chama, nos escolhe. O Senhor nos tira e vai a cada lugar para nos resgatar, que você não, e eu às vezes não temos ideia do que Jesus é capaz de fazer para resgatar alguém. Certa vez uma amiga minha prega no Brasil, fora do Brasil, e tem esse negócio que quando prega na Europa, fora aí, né, pega uma experiência mais, pregador, missionário internacional, e ela foi convidada para pregar na igreja, mas quando ela chegou nesse lugar, tinha 3 pessoas para ouvir ela pregar. Ela ajoelhou e começou a reclamar, mas me convidaram aqui para pregar para 3 pessoas. Aí Jesus falou no coração dela: você está reclamando, você vai pregar para 3 pessoas? Eu atravessei o mar, enfrentei tempestade por causa de uma pessoa. Irmãos, então eu quero que você entenda que você foi chamado por Deus. E Pedro vai dizer: fosse chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que possamos seguir os seus passos. Interessante que a vida hoje de muitos
Se eu não vigiar, a minha também vai ser assim. Ela é pautada no discurso, na narrativa, mas Jesus pautou a sua vida no exemplo. E eu quero dizer que o homem de Deus e a mulher de Deus não tem discurso, mas sim ele tem uma história com Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que uma história com Deus vale mais do que um discurso. A sua história vale mais, a sua história com Deus. Talvez você não tenha um discurso refinado, mas você já tem história para contar com Deus. Você já tem experiência para contar com Deus. E Jesus, ele vem para nos deixar o exemplo. E eu quero dizer que uma coisa, Paulo diz assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou, de quê? Imagina bem que responsabilidade, irmãos. Essa frase é tão poderosa. Será que eu posso dizer assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo? Irmãos, quando eu falo isso para você, o meu coração dói, porque eu ainda estou, irmãos, aquém de dizer isso com propriedade. Eu preciso melhorar muito para dizer isso. Sede meus imitadores, sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. E Jesus veio deixar o exemplo. Eu quero dizer para você, Pedro está dizendo, ele padeceu, ele sofreu por nós. Mas espera aí, então se Cristo sofreu, por que que hoje ninguém quer sofrer mais por amor ao Evangelho? Eu fui transferido de igreja, e a gente sempre vai orar e vai falar com Deus. Crente não murmura, crente lamenta. É o muro das lamentações, lamentações de Jeremias. Eu disse, Senhor, minha esposa deixou o trabalho, deixei, Senhor, nós deixamos a nossa casa, deixei amigos, familiares, comecei a falar do que eu deixei. Aí Jesus falou no meu coração: eu deixei o céu, eu deixei o trono, eu abri mão da minha glória, eu esvaziei de mim mesmo. Eu falei: Jesus, esquece o que eu falei, deixa eu continuar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Irmãos, ele padeceu por nós. Ninguém quer sofrer mais por amor a Cristo, ninguém quer pagar o preço, irmãos, necessário. Eu não estou dizendo pagar preço para ser salvo, porque salvação é pela graça, mas para seguir o Senhor. Se ele padeceu por nós, para nos deixar o exemplo. Interessante o seguinte: ele nos deixou o exemplo, a vida de Jesus. Tem muita gente que tem um referencial, fulano é minha referência. Não é pecado não, tá, irmãos? Mas Jesus tem que ser a nossa primeira referência. Eu preciso olhar para Jesus. Interessante que eles pregaram Jesus para mim, um Jesus nervoso, um Jesus que cobrava muitas pessoas, um Jesus tão longe que parece que ele nem se chamava Emanuel. Irmãos, agora o pessoal está assistindo uma série aí, eu nem sei falar em inglês, é The Chosen. Meu Deus, o que é isso, hein? Você vê um Jesus mais perto das pessoas. Eu não vejo um Jesus assim, irmãos, não estou falando no caso da série, tão aberto, mas eu não vejo um Jesus tristonho, deprimido, não, de maneira alguma, raivoso. Eu vejo um Jesus humano, um coração aberto para abençoar as pessoas. Mas se ele padeceu, ele abriu mão da sua glória, como eu vou viver o meu chamado não renunciando nada na presença do Senhor? Irmãos, você sabe quando você tem muita vontade de fazer algo, que você vê alguém pregando, com aquele dinamismo, aquela coisa toda, você quer, não, eu quero ser igual esse cara aí. Isso é muito bom. Eu vejo amigos meus pregando, tem uns que até prega tão bem que me desanima. Eu falei: eu nunca vou chegar nesse nível aí, Jesus. Mas eu quero dizer para você, que o Senhor falou ao meu coração, trouxe uma palavra para mim, e eu quero compartilhar, irmãos, não só falar de mim, mas falar do que Jesus fez na minha vida. Eu estava num congresso, eu era o menor, o David era o maior, e o Luciano era do meio. Agora o Luciano ficou do meio, né? Que eu estou maior que o Luciano. Aí ali naquele dia que eu estava, eu lembro dos meus amigos, 3 pastores, o menor, o do meio e o maior. Jesus chama todos, pequeno, médio, grande. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu não tenho nada diferente da minha vida.
Eu sou um dos caras mais comuns que você vai conhecer, o cara mais simples, não tem tanta coisa para te oferecer. Mas eu posso dizer, eu ouvi a voz de Deus e obedeci à voz do Senhor. Eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. E o Senhor falou assim, fala para aqueles jovens, para eles ouvir a minha voz e viver aquilo que eu tenho para eles. Vocês vão viver muito mais do que eu vivi. Vocês vão experimentar coisas que eu nunca vou experimentar. Mas basta você abrir o seu coração para Deus e seguir o exemplo de Jesus. Irmãos, se hoje eu estou aqui porque eu ouvi a voz do Senhor, diz Deus, eu vou. Eu não sei, eu não posso fazer, mas eu vou. E tento seguir a cada dia os passos de Jesus. E às vezes eu falho tentando, mas eu não vou desistir. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus deixou os passos dele. E para caminhar, irmãos, no deserto, às vezes você só tem os passos. Você tem que seguir o passo de quem está na frente. E eu vou tentando seguir os passos de Jesus, caminhando dia após dia na presença dele. A gente tem um negócio de mensagem, não, eu vou pregar isso tal hora, depois eu falo isso. A gente, né, eu vou falar o que Deus mandou, eu queria falar depois, eu falo agora. Porque talvez daqui 5 minutos eu caio duro aqui também e vou encontrar com Jesus, e glória a Deus por isso. Então eu vou falar o que está queimando no meu coração. O Senhor me deu uma palavra quando eu vinha para cá, assim, alguns dias. E Ele disse assim, é um momento de transição. Irmãos, eu faço parte daquele grupo do meio. Mas o Senhor falou tão forte comigo, pastor, que Ele está levantando uma nova geração. Deus não falou que Ele está me excluindo, que eu não sirvo para nada. Mas eu me sinto honrado, porque Deus falou para mim, que Ele está trazendo, irmãos, levantando uma nova geração. E é um momento de transição. Um momento onde jovens vão fazer coisas que antes eu fazia. Eu vou ver outras pessoas serem levantadas, não para tomar lugar de ninguém, mas o Senhor falou fortemente isso no meu coração. Fala para aqueles jovens, é um momento de transição. E a última vez que eu vim aqui, no estado do Espírito Santo, Deus me deu uma palavra, e eu olhei para um jovem, e Deus falou comigo, e eu não fiquei triste, fiquei alegre, fiquei honrado, porque Deus falou. Ele disse, meu filho, o seu tempo para algumas coisas passou. Você sabe quando você ouve o próprio Deus falando, o seu tempo para algumas coisas passou, seu tempo se foi, você não vai viver algumas coisas mais. Aí ele me levou a olhar para o João e falou, mas você está vendo aquele ali? Agora chegou o tempo dele. Eu quero dizer que para algumas coisas o meu tempo, não falo isso com melancolia, não, estou falando sou honrado porque eu vivi muita coisa de Deus, mas tem coisa que o meu tempo passou, mas o seu não passou. Você vai viver no nome de Jesus. Você vai viver no nome de Jesus. E eu vou estar vendo o seu sucesso. Vou te aplaudir e vou glorificar a Deus pelo seu sucesso no nome de Jesus. Deus está fazendo uma transição. Deus está colocando algo na mão de jovens. E que esses jovens possam seguir o exemplo do Senhor Jesus. Eu não vou ser muito longânimo, mas eu quero concluir aqui com os irmãos. Pedro está dizendo, ele nos deixou exemplo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente. Eu quero dizer para você que quem te justifica é Deus. Quem te justifica é o Senhor. Você não tem tempo para se justificar a cada questionamento que as pessoas te fizerem. Para seguir Jesus, você não pode se justificar, porque você não anda 2 metros em 20 anos, se você começar a se justificar com cada pessoa que te questiona. Deus não te chamou para responder, irmãos, questionamento. Deus te chamou, foi para matar a sede do sedento, foi para levar água ao sedento, para levar pão aos famintos, foi para sarar
curar os feridos. Você não tem tempo para se justificar a cada dia. Pedro está dizendo, ele não se justificava, ele não respondia a maneira que era atacado, mas ele se entregava. Aquele que julga justamente se entrega nas mãos do Senhor, entrega a causa nas mãos do Senhor, e Ele fará por você. Eu preciso me entregar diante de Deus, mas para você viver o que Deus tem, você vai ter que decidir, trilhar o seu próprio caminho, ou seguir os passos de Jesus. Não tem como, irmãos, andar com Deus, você se controlando, mas você deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano, é quando você entrega o controle da sua vida, e dizer, Deus, agora eu vou ficar na dependência do Senhor, agora é o Senhor que vai me guiar, é se entregar diante do Senhor. Então se entrega a Ele e diz, Deus, eu estou aqui. Entenda uma coisa, o vaso, ele não se esforça, irmãos, simplesmente para dizer, não, eu vou fazer uma força aqui que eu vou ajudar o oleiro. Irmãos, o que o oleiro precisa é que o barro se entregue nas mãos dele. A entrega é mais importante do que a força de querer ser alguma coisa. Se entrega nas mãos do Senhor, fala, Deus, eu estou aqui. Eu quero seguir os passos de Jesus a cada dia. Eu quero seguir os passos desse homem que não se corrompeu, desse homem, esse homem que viveu aqui na terra, 100% homem, 100% Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, olha só que interessante, que nós não temos um sacerdote que não se importa com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com a nossa dor, mas nós temos um sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor sabe o que você passa, Ele não se corrompeu, Ele sabe das dificuldades que você passou, e se você se entregar a Ele, Ele vai te orientar, vai te dar o recurso necessário. Entenda bem, para nós concluirmos aqui, glória a Deus, olha só, levando Ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Entenda uma coisa, quando a primeira vez você sabe disso, o pastor Gleison já está ficando com os cabelos brancos, assim como eu, já ouvindo isso bastante vezes, irmãos, se nós queremos seguir ao Senhor Jesus, o povo decidiu, nós vamos seguir Jesus, é Ele mesmo. E Antioquia foi aonde a igreja, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos. Eles olhavam para aqueles homens, aquelas mulheres, e diziam, mas peraí, esses caras está parecendo o próprio Jesus, fala do jeito que ele falava, faz o que ele fazia, são cristãos. Não sei se eles falaram para denegrindo ou elogiando, mas falaram, esses caras são pequenos cristos, mas viram Jesus na vida deles, tiveram que ver que era parecido com o Senhor. Eu pergunto para você, se olharem para você, eles vão ver mais de Jesus, ou vai ver mais de você? Será que eles conseguem ver Jesus na minha vida? Será que eu estou seguindo os passos do Senhor? Será que eu sou um cristão? Eu quero ser parecido como Ele. Irmãos, quem quer ser parecido como Jesus? Glória a Deus, eu também. Leonardo Ravenhill diz assim, para quem quer ser como Ele, precisa saber que tem um Getsemane, tem um Judas e tem um Calvário te esperando. Se quiser ser como Ele, eu preciso te alertar, vai ter um Getsemane, onde você será prensado algumas vezes, é onde algumas vezes você vai ter que passar madrugadas com Ele, chorando aos pés dEle. Você vai ser prensado, mas de você vai sair algo. Se você quiser ser como Ele, você terá que enfrentar os Judas dessa vida, aqueles que estão perto, aqueles que sempre vão dizer, não, nós estamos do seu lado, e quando você precisar, vai virar as costas para você, vão te vender por pouca coisa, você terá que buscar em Deus força, para vencer essas coisas. Se você quiser ser como Ele, você vai ter Calvário na sua vida,
você vai ter que crucificar a sua carne com as suas paixões todos os dias da sua vida. Todos os dias você vai ter que lutar e vai dizer: Deus, eu estou aqui, eu estou disposto a crucificar a minha carne com as minhas paixões. Eu estou disposto. Quer ser parecido com Ele? Quer ser igual a Ele? Quer seguir os passos? Esteja preparado para essas coisas. Mas é gratificante. Gratificante porque o mesmo Deus que faz o convite, o mesmo Deus que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Entenda uma coisa: o mesmo Jesus que disse que Ele é caminho, Ele também vai te dar o recurso necessário, basta você querer aprender com Ele. Foi dito nessa noite, o Senhor tem para nos ensinar, é eu que tenho que decidir, eu quero aprender de Deus. Então deixa Jesus te ensinar todos os dias. Aprenda com Ele a cada manhã, aprenda com Ele, cada dia uma oportunidade de aprender com o Senhor, e você vai aprendendo com Ele, se parecendo mais com o Senhor. Amados irmãos, e quem aprende com o Senhor, uma coisa que ele vai viver, ele vai ser manso e humilde de coração. Quando Pedro diz que Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Eu quero dizer que você já morreu. A Bíblia diz, Jesus diz: se o grão cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Entenda uma coisa: não tem como frutificar sem antes morrer para o pecado, mas se você decidir morrer para o pecado, você vai frutificar para o Senhor. Então a morte do Senhor nos trouxe, irmãos, a vitória sobre o pecado. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, e a Bíblia está dizendo que Ele levou os nossos pecados sobre Ele, sobre o seu corpo no madeiro, para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E Ele está dizendo: pelas suas feridas fostes sarados. Entenda uma coisa, aqui eu termino. Foi falado hoje sobre cura. Foi falado sobre cura. Você está vendo essa caneca? Essa caneca, meu Deus, cor de ouro, hein? Recebe aí, varão. Você que vai noivar aí, compra aliança de ouro. Entenda uma coisa, irmãos, essa xícara aqui, quase que eu falei caneca, a gente fala muito caneca, né? É xícara, vai caneca mesmo, gente? É caneca, né? Então tá certo, então. Se ela tivesse rachada, trincada, furada aqui, irmãos, vocês acham que tinha água aqui dentro? Não tem como. Sabe o que é que uma pessoa que não é curada, sabe por que ele não se enche? Porque você vem num congresso, você vem num culto abençoado, aí você recebe de Deus, mas está trincado, e aquilo na segunda-feira vai saindo, na terça-feira vai indo embora. Interessante que quando a pessoa é sarada por Deus, ele aceita ser curado por Deus. Aquelas trincas que tinha no nosso coração, agora já não tem mais. E aquilo que entra em nós, irmãos, aquilo vai gerando vida em nós, a palavra de Deus. E o Senhor trouxe algo ao meu coração, eu quero compartilhar com você, que uma pessoa cheia, ele só consegue jogar para outro que está do lado, se ele tombar aqui, ó, se virou, entornou, encheu. Mas quando uma pessoa transborda, ele não precisa nem tombar, nem fazer esforço, é natural, quando a pessoa está transbordando de Deus. Interessante, irmãos, que tem gente que ele vai se enchendo, no domingo ele está cheio até na tampa, mas na segunda-feira já está vazio. Irmãos, mas a pessoa que é sarada, ele não tem trinca para perder nada de Deus, ele não vaza, ele transborda. E a bênção de Deus, ela tem 4 níveis, ela é boa. Olha só para você ver, né? Com boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Vamos lá. Boa medida, sacudida, recalcada e
transbordante. O último nível da bênção de Deus na vida de alguém é transbordar. Porque, irmão, você já viu aqueles vendedores de pipoca? Eles pegam a pipoca e socam aquele negócio lá e vem aquilo é sacudido e recalcado, mas não é transbordante. Transbordante é quando começa a cair, irmãos. Começa a sair. Um crente cheio, você pode ouvir ele dando glória a Deus, mas um crente que transborda de Deus, se você estiver do lado dele, você começa a receber. Você começa a receber, você toca nele, você sente algo de Deus. E uma pessoa curada pelo Senhor, ele vai transbordar. Então Pedro está dizendo, ele nos deixou o exemplo, ele padeceu por nós, ele pagou o preço pelos nossos pecados, e ele, sobre as suas feridas, a ferida que foi aberta no Senhor, tinha uma causa, e a causa era curar você, era me curar, para que eu transbordasse na vida de alguém. Eu pergunto para você, jovem, você quer transbordar na vida de alguém? Você quer se encher de Deus de tal maneira que você venha transbordar na presença do Senhor? É isso que Deus tem para nós, aleluia. Eu preciso seguir as pisadas, os passos do Senhor. Se Ele passou por aqui, eu também vou passar. Se Ele falou, eu também vou falar, eu vou viver, porque Ele me deixou exemplo. E a minha vida não pode ser pautada em discurso, a minha vida tem que ser pautada em uma história com Deus, aleluia. Jesus, Ele nos deixou o exemplo, e agora a Bíblia está dizendo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É nele que nós somos justificados, é nele que nós somos sarados, é nele que temos o nosso caráter moldado à maneira do Senhor. É uma coisa, se as pessoas que estão à sua volta imitassem e seguissem os seus passos, em que direção elas caminhariam? Se a igreja fosse seguir os seus passos, em que direção ela ia caminhar? Se a igreja fosse seguir o seu exemplo, fosse imitar você, da maneira que você imita Jesus, o que seria da igreja se ela dependesse do seu exemplo e seguir os seus passos? O que seria da igreja? Teria culto no meio de semana? Teria congresso 3, 4 dias? Como seria a igreja se a igreja fosse a sua cara? A maneira que você imita Jesus. Como seria? Nós estamos falando, irmãos, lá nos Estados Unidos, está vivendo um avivamento na universidade, e aquela coisa toda, irmãos, glória a Deus por isso. Só que avivamento não tem como copiar avivamento. O negócio tem que ser autêntico, irmãos. A pegada, irmãos, nossa, não é a pegada dos gringos. Não, é algo que Deus deu para nós. Não adianta querer levar na mesma levada, como diz o mineiro, na mesma toada. Irmãos, Deus tem algo para nós. O princípio, a base do avivamento é o arrependimento. Mas para cada lugar Deus manifesta de uma maneira. Eu não consigo crer, respeito quem pensa diferente, que o avivamento é tudo a mesma coisa em todo lugar. Não! Deus pode fazer algo com nós, irmãos. Deus pode usar os brasileiros. Você imagina se eu tivesse que falar inglês para ter avivamento? Você imagina, irmãos? O cara da roça que mora no meio do mato, você tem que ir para a universidade, é porque é lá que Deus está fazendo. O meu Deus traz avivamento no meio da lavoura. Amém, irmãos? Aonde for. Avivamento é uma resposta de Deus para aquilo que nós estamos fazendo. O meu Deus está sempre disposto a avivar a sua igreja. Avivamento é a resposta de Deus. O que a igreja está entregando, esse lugar vai ser um lugar de avivamento. Eu não preciso entrar num avião e ir lá para os Estados Unidos. Eu preciso, irmãos, entrar no Santo do Santo e mudar o meu jeito de viver na presença do Senhor. Eu preciso praticar o que Jesus praticou. Eu preciso viver algo do Senhor na minha vida. Não, pastor Ziel, porque os tempos mudaram, o tempo mudou. Eu sei, as coisas vão mudando. Mas a essência do avivamento, irmãos, é o arrependimento. E nós temos que aprender como entregar.
E isso vai vir sobre nós quando nós seguirmos os passos do Senhor. Eu não vou me corromper. Eu não vou me vender e não vou comprar ninguém. Eu quero permanecer na posição a qual o Senhor me chamou. Eu quero dizer sim para o Senhor e saber que Ele vai fazer de novo nas nossas vidas. Ele vai fazer de novo. Meus irmãos, eu estou terminando aqui, vou cantar um louvor junto com vocês. Glória a Deus. Porque vocês tem aquele negócio, se eu errar, os irmãos me perdoam. Só que eu estou numa situação difícil. Eu fui para uma igreja que lá tem pessoas que têm faculdade de violão. Agora está fazendo, como é que chama mesmo? Para dar aula para os professores. Doutorado. Eu falei, meu Deus, fica até difícil tocar. Eu já... Mas aí, irmãos, o pessoal que toca. Mas eu quero louvar o Senhor Jesus com você nessa noite. Glória a Deus. Funciona nem pastor. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Graças a Deus, amém, irmão? Você pode ficar de pé para a gente cantar junto? Se você souber, você me ajuda, tá, irmãos? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Diga temer, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha
haja o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Cante. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. E haja o que houver. Cante. Irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Você crê que Deus vai fazer de novo? Você crê que Deus vai fazer, Deus vai prover de novo? O que você precisar, Ele vai fazer de novo, Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo, Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer jorrar de novo. Oh, aleluia. Declare assim. A tempestade, cante, e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. A tempestade e o não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. Você pode levantar uma de suas mãos. Aleluia. Você pode levantar uma de suas mãos, porque Deus vai fazer de novo, Deus vai fazer de novo, Ele está fazendo de novo, Ele vai prover de novo. O que você precisa? O que você precisa, Deus vai fazer de novo. O que você precisa? Ei, eu te desafio nessa noite. Eu te desafio nessa noite. O que você precisa? Deus vai fazer de novo. Deus vai prover de novo. Ele vai prover de novo. Ele vai fazer de novo. Ele rabacanaia sérvia. Ele está fazendo algo novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai prover de novo. Ele está fazendo algo novo. Eu creio sim, eu creio sim. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que o Senhor ainda é Deus que batiza no Espírito Santo. Eu creio que o Senhor ainda é Deus que ministra a nós. Oh, aleluia. Deus não é tempestade, não é. Não é vento forte que vão roubar a minha fé, que vão me distanciar dos passos do Senhor. Aleluia.
Tem pessoas aqui que estão sendo redirecionadas. Pessoas estão sendo redirecionadas. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Pessoas, meu Deus, já foi dito nessa noite que pessoas estão sendo curadas. Eu creio e eu tomo posse da cura de Deus para a minha vida. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero, no nome de Jesus, aqui 3 minutos te convidar aqui, que Deus ministrou no meu coração, que Deus falou para mim. Irmãos, eu quero dizer que enquanto eu viver, e eu quero fazer parte desse congresso, não necessariamente eu preciso estar aqui para estar feliz. Eu estou honrado por estar aqui, muito mais, essa honra é muito mais do que eu mereço, poder estar aqui com vocês. Eu vou fazer parte desse congresso até morrer, até Jesus voltar. Mas o Senhor falou que Ele, para algumas coisas, eu vivi o que eu tinha que viver, vou viver outras agora. Mas é como você já viu aquela corrida de bastão? Que corre 100 metros, entrega o bastão na mão do outro. Então, para algumas coisas, Deus está levantando uma nova geração. Eu respeito meu Deus, e se Ele assim o quer fazer, não precisa todo mundo vir aqui, mas você está crendo. Peraí, pastor Zé ministrou um negócio e diz que Deus falou com ele, que Deus está levantando uma nova geração, um povo novo, e está entregando nas mãos dessas pessoas. Se você quiser, vem aqui na frente, eu vou orar com você, eu vou ministrar sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que você vai viver muito mais do que eu vivi com Deus, não desmerecendo o que eu vivi com o Senhor, mas Deus vai te fazer voar muito mais alto do que eu voei. Se o lugar mais longe que eu cheguei foi no estado do Rio de Janeiro, eu quero dizer que as nações te esperam no nome de Jesus.